Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Nós estamos na nossa aula 4C e nós estamos estudando o tema tensão elétrica. Pessoal, essa faz parte da unidade curricular de eletricidade geral. Nós temos duas unidades curriculares caminhando junto, a eletricidade geral e as instalações elétricas. E nessa aula de tensão elétrica nós terminaremos com a aula 4D. Tá bom, pessoal? Tá ficando muito interessante essa aula. Pessoal, tensão contínua versus tensão alternada. Nós já mostramos na aula de corrente elétrica as diferenças entre corrente contínua e corrente alternada. Pessoal, aqui em tensão elétrica é a mesma coisa. Nós temos também os dois tipos de tensão, tá? Nós temos a tensão contínua, que vai ser responsável por gerar a corrente contínua, e nós temos a tensão alternada, que vai ser aquela que vai gerar a corrente alternada. Lembra que nós não temos corrente sem tensão? A tensão é quem gera a corrente, a tensão é quem é a força capaz de impulsionar os elétrons. Então, se essa tensão que gera a corrente é uma tensão contínua, ela vai gerar uma corrente contínua. Se a tensão que gera a corrente é uma tensão alternada, ela vai gerar uma corrente alternada, tá bom, pessoal? E aqui os gráficos que representam a tensão contínua e tensão alternada são os mesmos da corrente. Mudando que nós temos aqui na escala, no eixo Y, tá? O VCC. VCC, pessoal, é tensão em corrente contínua. Lá em corrente elétrica, nós tínhamos ICC. ICC era corrente de corrente contínua. E aqui nós temos o VCC e o VCA. VCA, tensão de corrente alternada. Tá bom, pessoal? E a função é a mesma. No gráfico de tensão contínua, a tensão sempre vai ser continuamente positiva, ela não varia o sinal ao longo do tempo, ou ela pode ser ao longo de todo o tempo continuamente negativa, tá? O mais comum é a tensão positiva, o mais VCC, e na tensão alternada nós temos que a tensão varia entre o sinal positivo e o sinal negativo ao longo do tempo. Ela alterna os seus valores, ela alterna os seus sinais. Ela ora está em zero, a tensão ora chega no máximo positivo, em outro momento a tensão volta para zero, em outro momento a tensão vai para o seu máximo negativo. E aí ela volta para zero de novo. E ela forma aqui, ó, uma senoide, tá? Uma tensão senoidal. Nós iremos estudar melhor a tensão senoidal na aula de geração de corrente alternada. Tá bom, pessoal? Então nós temos que ela alterna o tempo todo ao longo do tempo. Ela não mantém uma tensão constante, ou positiva ou negativa. E sim, ela é positiva e negativa o tempo todo. Então, pessoal, nós vimos que essa é a forma de geração ao longo do tempo da tensão alternada. O tempo todo ela fica positiva, negativa, positiva, negativa. Isso, na nossa tomada, nós temos
que a tensão fica positiva e negativa, ela alterna entre positivo e negativo em 1 segundo 60 vezes. É muito rápida essa variação. Nós não percebemos, tá? Porque ela alterna 60 vezes por segundo. É o que nós chamamos de frequência. Frequência elétrica. Nós temos a tensão da rede, por exemplo, 127 ou 220 volts, com a frequência de 60 Hz. Esses 60 Hz seriam a frequência com que aqui a nossa onda varia, o nosso sinal varia na corrente alternada, no caso aqui na tensão alternada, tá bom, pessoal? Enquanto que a tensão contínua ela é o tempo todo somente um valor. Se nós dessemos valor, por exemplo, aqui, ó, fosse uma tensão contínua de 9 volts, por exemplo, aquela bateria que nós estávamos estudando, então passou 1 segundo, continua 9 volts, 2 segundos, 9 volts, 3 segundos, 9 volts, 9 volts, 9 volts. Tá? O tempo todo aqui, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 9 volts. O tempo todo ela nunca muda. Aquela bateria sempre vai fornecer 9 volts positivo para os seus equipamentos. Enquanto que a nossa tomada, não. Ora, se aqui nós tivermos um máximo aqui, ó, de 127 volts, por exemplo, ora ela é 0 volts, ora é 10 volts, ora é 15, ora é 20, ora é 30, ora é 50, ora é 100, ora é 127, aí volta para 100 de novo, cai novamente para 50, cai para 0, aí depois ela fica sendo menos 10 volts, menos 50 volts, menos 127 volts, ela alterna de 0, passa por diversos valores, mais 127 volts, passa por diversos valores, menos 127 volts. Tá? Nós veremos que na aula de corrente alternada aqui tem vários níveis de tensão diferente aqui na formação da corrente alternada, tá? E aí os 127 volts não vai ser exatamente o pico aqui em cima. Nós temos uma tensão de pico, só para adiantar vocês, mas vai ser um valor aqui de tensão RMS, uma tensão eficaz um pouco menor que a tensão de pico da tensão alternada. Tá bom, pessoal? Mas para vocês entenderem agora, para esse slide é isso. Só como se forma a tensão alternada. Depois teremos aula exclusiva disso. E quando nós falamos de tensão elétrica, tensão contínua e tensão alternada, nós lá nas aulas de circuitos elétricos vamos estudar os circuitos elétricos baseados em duas fontes de tensão. As fontes de tensão contínua e as fontes de tensão alternadas, tá bom? As fontes de tensão contínua foi o que nós vimos, aquelas provenientes de baterias, pilhas e baterias, tá? E a simbologia da fonte de tensão contínua é essa. Já aprendam que a gente vai usar bastante essa simbologia lá na aula de análise de circuitos elétricos. Nós temos então aqui a simbologia da pilha ou bateria, que é a simbologia da fonte de tensão contínua, tá bom? Nós temos um traço na vertical maior e um traço na vertical menor, tá vendo? E 2 traços, um na esquerda, um na direita. Aqui nós temos o maior sendo o polo positivo da bateria e nós temos o traço menor aqui na vertical sendo o polo negativo da bateria. Então, no sentido real de circulação da corrente, os elétrons vão sair daqui do polo negativo e vão circular até o polo positivo aqui da nossa bateria. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, eu aproveito para já desmistificar com vocês e corrigir um erro bastante comum, problema em quem está começando a estudar eletricidade e às vezes não tem conhecimento suficiente, que é justamente aqui, ó. Quando nós falamos de positivo e negativo em eletricidade, nós estamos falando apenas de tensão contínua. Estamos falando apenas de pilhas e baterias.
Quando nós falamos de tensão alternada, que é a tensão que vem lá do poste, no quadro de disjuntores, nas tomadas, nós jamais falamos de positivo e negativo, porque lá nós vimos na formação da corrente alternada que ela é o tempo todo positivo e negativo. Ela é as duas. A cada segundo, ela passa 60 vezes pelo positivo e negativo. Tá? Por segundo. Então nós temos que positivo e negativo são formas de tratar aí os polos apenas na fonte contínua. Quando a gente fala de fonte de tensão alternada, a simbologia é outra. Essa é a simbologia. É um círculo com o sinal da senoide interno. Tá vendo? Parece um tio, tá? Mas é o sinal da senoide. A simbologia da fonte de tensão alternada. E quando nós falamos de tensão alternada, não existe positivo e negativo. O que existe é fase e neutro quando nós falamos da tensão 127 volts, porque nas tomadas residenciais nós teremos 127 ou 220 volts, tá bom? Então aqui a gente começa já a falar, mostrar para vocês o que vai ser estudado lá em instalações elétricas. Nós temos fase e neutro na fonte, ó, fase de um lado, neutro do outro, fazendo fase e neutro, formando 127 volts. Quando eu tenho fase com o neutro, eu tenho 127 volts. Um lado da fonte vai ser a fase, o outro lado o neutro, tá? Ou eu posso ter em um lado da fonte a fase e no outro também a fase. Aí eu tenho fase e fase. Quando nós temos fase e fase, pessoal, nós temos a tensão de 220 volts, tá bom? Então, quando nós falarmos em 127 volts aqui em corrente alternada, sempre estaremos falando aqui, no nosso caso, dos nossos estudos, tá? Porque existem outras combinações de fase e neutro para 220 volts, mas como a gente está estudando aqui baseado, o meu curso está voltado aqui, baseado para São Paulo, os meus alunos presenciais em sala de aula comigo, eles têm aula aqui em São Paulo. Então aqui em São Paulo a gente tem fase e neutro em 127, fase e fase em 220 volts. Em outros estados, outras regiões do país, nós temos outra combinação, tá? Mas aí quando eu falar lá da aula de corrente alternada, eu diferencio, mostro as diferenças, as variações que nós temos ao longo do país, tá bom, pessoal? Mas para a gente aqui, como essa aula aqui serve de revisão para os meus alunos presenciais também, eu que eu ensino em salas de aula referente a São Paulo, nós temos aqui que em São Paulo nós temos fase e neutro, em sua grande maioria, né? 127 volts e fase 220 volts. Inclusive nos laboratórios que eu uso para os alunos para fazer as atividades, as aulas práticas, né? Lá nós temos fase e neutro 127, fase 220 volts. Beleza, pessoal? E aqui mais uma vez a fonte de tensão contínua, assim como a fonte de corrente contínua, vem das pilhas e baterias, porque as pilhas e baterias são quem possui a tensão e elas é quem vão gerar a corrente. E nós temos aqui nas fontes de tensão alternada, nós temos desde a unidade de geração lá nas usinas hidrelétricas, até percorrerem pelas florestas, as torres de transmissão, aqui na parte de distribuição nas cidades e nos postes chegarem em nossa residência. E nos nossos quadros de distribuição, quando medirmos aqui a tensão elétrica, nós mediremos tensão elétrica alternada, tá bom, pessoal? Diversas vezes eu vou estar perguntando para vocês, pessoal, que tipo de tensão que nós estamos medindo no quadro? Quais são os tipos de tensão que nós temos? Quantos tipos, pessoal? 2 tipos. Quais são os dois? Tensão contínua e tensão alternada. E aqui no quadro, qual que nós vamos medir, pessoal? Contínua ou alternada? Tensão alternada. Tá
tá bom? E na tomada, que tensão que eu meço? Contínua ou alternada? Tensão alternada, isso. E aqui no carregador do celular, pessoal? Aqui na tomada que ele está colocado, eu meço tensão contínua ou alternada. Se aqui for tomada aqui, ó, igual a tomada elétrica aqui, se for um carregador na tomada, a tomada é tensão alternada. Agora se aqui for já o pluguezinho só do cabo e aqui já for o carregador do celular do celular sai tensão contínua, tá bom? Aqui tem tomadas com carregador de celular, então pode ser uma tomada com carregador aqui, vai sair tensão contínua, mas se for uma tomada comum e eu pegar o carregador, ligar na tomada, sai tensão alternada, tá bom? O carregador converte a tensão alternada da rede para a tensão contínua, que alimenta a bateria dos celulares. E aí ele também reduz o carregador, a tensão de 127 ou 220 volts para 5 volts. Então na tomada nós temos 220 ou 127 volts em corrente alternada e saindo do carregador nós temos 5 volts em corrente contínua para alimentar a bateria do celular, porque o celular trabalha com bateria e bateria nós vimos que é corrente contínua e tensão contínua. Beleza, pessoal? Agora nós temos aqui a representação da intensidade da tensão elétrica. Desculpem, não corrigir aqui, ó, é tensão elétrica. Nós temos a simbologia da tensão elétrica, a letra V maiúscula aqui, ó. Então, em todos os nossos exercícios que fizermos no nosso curso, a gente vai representar sempre a tensão como V, e quando tiver uma resposta, um resultado, encontre a tensão elétrica em tal situação. Aí você encontrou V é igual a um determinado valor, o valor da tensão elétrica, sempre, sempre, sempre acompanhado da unidade de medida da tensão elétrica, o V maiúsculo, de volt, tá? Então, V, tensão é igual a 1 volt. A tensão é igual a 10 volts. Perceba que só o que muda é o valor, tá bom? A tensão é igual a 100 volts e assim por diante. Nós nunca podemos escrever V igual a 100. Não existe, pessoal. 100 o quê? 100 laranjas? 100 maçãs? 100 aviões? Não. Tem que ter sempre, é obrigatório ter a unidade de medida no final. Se vocês não colocarem qualquer exercício, em qualquer curso, em qualquer prova que vocês fizerem, se não colocarem a unidade de medida no final, o exercício está totalmente errado, porque eu não sei esse 100 o que é. Eu tenho que terminar com a unidade de medida. Tanto lá em amperes, 2A, 2 amperes, I é igual a 3A, 3 amperes. Aqui V é igual a 1000 V, 1000 volts. Tá bom, pessoal? E também nós temos aqui os múltiplos e submúltiplos da tensão elétrica. Nós temos que o volt é a unidade fundamental da tensão elétrica, tá? E quando nós estivermos utilizando de 1 até 999 volts, vamos usar o V, tá? Vai ser 1 volt, 100 volts, 999 volts. Quando chegarmos a 1000 volts, acima, a partir de 1000 volts, nós vamos transformar em um múltiplo do volt. Vamos utilizar um múltiplo do volt. Nós iremos utilizar 1 kV, 1 kV, tá bom? Para representar aqui os 1000 volts, porque o K representa 1000, tá bom? E nós temos 1000 volts, 1 kV, 1 kV, 10.000 volts, 10 kV, 10 kV, 100.000 volts, 100 kV, 100 kV, até chegar a 1 milhão de volts, que nós iremos utilizar o mega, tá bom? 1 milhão de volts,
vai ser 1 megavolt para a gente, 1 MV. Depois nós teremos uma aula de conversão de unidade de medidas, lá quando eu fizer a revisão básica de matemática. E aí aprenderemos a representar, a converter de volt para quilovolt, para megavolt e assim por diante. Para agora, para esse slide, para essa aula, vocês apenas precisam entender que nós temos os múltiplos e os submúltiplos do volt, tá bom? Nós temos o volt, sendo os seus múltiplos o quilovolt, os mais comuns, o megavolt, tá? Tem o gigavolt, mas os mais comuns é quilovolt e megavolt. E como submúltiplos nós temos o milivolt e o microvolt, os dois mais usados. Então, quando nós temos até 0,001 até 1 volt, nós usamos o milivolt. Então, nós temos 0,001 volt é igual a 1 milivolt. Se tivermos 0,002 volts, 2 milivolts, tá bom? 0,100, 100 milivolts. E quando nós temos aqui embaixo o microvolt, quando tivermos 6 casas depois do zero, nós temos 0,000001, nós temos o microvolt. Isso é 0,000001 volt, 1 microvolt. 0,00020 microvolts. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente fecha a nossa aula 4C e a gente avança para a nossa última aula de tensão elétrica, a aula 4D, pessoal, onde nós iremos mostrar os instrumentos de medição da tensão elétrica e como utilizá-los, tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula, a aula 4D, e espero que todos tenham um excelente dia. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.